Salve meus queridos, tudo bem? Seja bem-vindo à minha primeira aula, tá? Não vou mentir, eu tô um pouquinho nervoso, afinal, minha primeira aula, mas tudo bem, vamos começar. Hoje eu vou ensinar a como criar, ou melhor, recriar esse efeito, certo? Desse container Py, que quando você passa o cursor do mouse por cima, ele cria esse efeito de luz no hover e também ele dá um zoom, tá vendo aqui? Ele dá tipo um zoomzinho na informação que eu quero dar destaque, ok? E ele se repete aqui em todos. Chegando aqui no nosso projeto, a gente vai criar uma nova seção e dentro dessa seção a gente vai jogar um container. A gente vai nomear ele como container Py, ok? Isso aqui vai ser muito importante, então é bom tu nomear cada coisa que tu fizer aqui no teu projeto. A gente vai jogar aqui dois containers novos dentro do container Py e eu vou nomear aqui ele como container filho, ok? Isso aqui vai facilitar muita coisa. E também eu aproveito e tiro aqui o preenchimento, tá? Vem aqui, só clica aqui nesse linkzinho, ele já zera tudo. Daí a gente só vem aqui e duplica, tá? Para tirar esse espaçamento aqui do meio, a gente vem aqui dentro do container Py e aqui onde tem esse número 20, a gente pode colocar 0. E ele já tirou aqui todo o espaçamento. E é exatamente isso que a gente quer fazer. Agora a gente vai adicionar a primeira linha. No caso vai ser a linha horizontal, ok? Você pode colocar tanto no primeiro container, filho, ou pode ser no segundo, tanto faz. O que importa é o seguinte, a gente vem aqui em Custom CSS e a gente vai colar esse código aqui. Eu vou tirar aqui para vocês verem melhor. Veja que ele já criou aqui a nossa linha na horizontal, certo? Só que é o seguinte, se eu aplicasse esse código no container 2, aqui, ele ia ficar aqui no bottom do container 2, não do container 1. Então, é preciso a gente poder entender esse código. O que ele faz? Onde tem border, left, right e top, são as partes que ele não vai aparecer. Então, se eu quero o bottom, eu não vou colocar ele aqui. Então, se eu quiser tirar todos os outros e deixar só que ele ficasse em cima, eu trocaria o top por bottom. Então, o único que não estaria nessa lista seria o border top, ok? Daí sim, ele apareceria aqui em cima, caso ele estivesse no container filho 2, ok? Então, seguindo a mesma lógica, a gente vai criar as duas linhas nas duas extremidades, ok? A gente vai fazer o seguinte, voltando aqui para o container Py, a gente vem aqui avançado, CSS, a gente cola esse código aqui. Lembrando, onde eu não quero que ele fique, eu vou colocar aqui. Ou seja, eu não quero que ele fique nem em cima e nem embaixo. Então eu vou colocar border bottom e border top, ok? Assim ele não vai aparecer nem em cima e nem embaixo. Ele vai ficar assim, ó. Não vai aparecer porque eu não coloquei nenhum tipo de conteúdo, mas ele a princípio vai ficar assim, ó. Ok? Agora a gente vai criar os nossos cards. Então a gente vem aqui primeiro no container filho de cima. A gente vai fazer o seguinte: a gente vem aqui, adiciona o container e joga aqui, ok? A gente vem aqui no container filho e a gente vai configurar a direção que todos os outros containers que estão dentro do container filho irão se posicionar. Então, por padrão, se eu não selecionar nenhum, ele vai agir como se fosse aqui, vertical. Não é o que a gente quer que ele fique na linha horizontal. Então a gente vai colocar aqui esse primeiro quadradinho. Se tiver em inglês, vai ficar row, tá? Tô selecionando esse primeirinho aqui que já é sucesso. E aí, eu não quero que ele fique com esse padding que tem aqui, né? Esse preenchimento. A gente zera e o que a gente faz é só duplicar. A gente quer 4, então a gente só duplica aqui 4 vezes, acabou. Vem aqui no container filho só para ver se tem algum preenchimento. Tem algum preenchimento, por isso que ele tem aqui. Então a gente vem aqui em espaçamento e a gente deixa em 0, tá? 0. E aqui já zerou tudinho, ficou sucesso. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Vem aqui no container filho 2, que é o de baixo, joga aqui. Opa, não foi. Agora foi. Vem aqui no container filho, container, 0 aqui preenchimento. Só faço... Opa, esqueci aqui, ó. Isso que vai acontecer se tu não mudar a posição do container filho. Agora sim. Aí vem aqui e duplico mais 2 vezes. Errei. É até bom isso aqui acontecer, porque eu já consigo mostrar o que tu não pode fazer e se tu fizer de errado, como que tu pode arrumar. Vem aqui no container 2, que é de baixo, a gente só vem aqui, duplica mais 2 vezes, agora a gente vem no container principal, que é de baixo, na 2, a gente tira aqui o preenchimento, tá? Para que eles fiquem todos juntos e não separados por causa desse preenchimento padrão. Agora o próximo passo é colocar o conteúdo que a gente quer dentro desses cards aqui, ok? Então no meu caso, eu coloquei uma caixa de ícone. Desce aqui, só faço jogar aqui padrãozinho. Agora aqui a gente só vai configurar
mais a questão estética. Entendeu? 15, ícone, vou colocar... Acho que tá bom, 28, ok. Aqui eu só vou mudar a fonte pra uma que eu quero, deixar Metrópolis. Aqui também, mesma coisa. E aí a gente só faz configurar isso daqui, ó. Largura, eu gosto de deixar em personalizado, tá? E alinhar-se assim ao centro, ok? Porque quando a gente mexe, fica muito mais fácil da gente posicionar ele onde a gente quer. E aqui eu só vou mudar a cor do ícone para que fique visível, ok? A princípio é isso daqui e você só faz repetir em todos os outros cards. Uma outra maneira de deixar isso aqui mais arrumadinho, tu pode fazer o seguinte. Aqui dentro do card 1, eu deixei aqui com um preenchimento de 30 em todos os cantos, para que ele comece aqui a 30 daqui, 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 ok? E para deixar ele centralizado no sentido vertical, eu fiz isso daqui, ó. Na verdade no sentido horizontal, desculpa. Aqui no sentido horizontal eu deixei ele alinhado assim, para que ele ficasse perfeitinho. Agora eu vou te ensinar a como que eu faço para deixar esse meu ícone igualzinho a esse raio verde, tá? Então é o seguinte, vindo aqui na caixa de ícone padrão, você vem aqui em conteúdo, enviar arquivo SVG, clicou aqui, ele vai para sua biblioteca de mídia, tá? Como eu já fiz o upload do meu, antes de gravar essa aula, só venho aqui, seleciono o que eu quero e clico aqui em inserir mídia, ok? E daí ele já está pronto. Eu vou fazer isso aqui todo o restante da página e eu já volto. Veja que se eu experimentar, clicar aqui nesse que já está pronto, copiar e colar estilo, ele não vai copiar o ícone, tá? Então é importante a gente fazer manualmente. E se eu clicar aqui dentro desse campo, não vai dar certo. Você vem aqui embaixo, clica em arquivo SVG, escolher o nosso ícone que está na nossa mídia, ok? É assim que se faz. Agora eu vou ensinar como que a gente vai criar aquele efeito de hover de luz, tá? Então, a gente vem aqui Custom CSS e a gente já cola esse código, tá? Tem que ser dentro dos cards, ok? E perceba que ele não funcionou. Por quê? Porque ele não tem a classe CSS dentro desse card. E qual é a classe CSS? É esse nome aqui, ó. Detalhe caixa 1. Pode ser o nome que você quiser. Eu coloquei aqui só para exemplificar para essa aula, ok? Então a gente vem aqui, copia esse código, no caso a classe CSS, certo? Sem o ponto, tá? Porque se você copiar com o ponto e jogar aqui, ó, em layout e classe CSS, se eu jogar aqui com o ponto, ele não vai funcionar. Perceba, eu não coloquei o ponto, ele já está funcionando. Se eu colocar o ponto aqui, já parou de funcionar. Então por isso que se eu tirar o ponto, ele vai funcionar. Então é muito importante você prestar atenção nisso. E daí eu não preciso ficar copiando o código aqui dentro do card 1, 2, 3 e 4. Eu não preciso ficar fazendo isso, tá? A única coisa que eu preciso fazer é colocar a classe aqui, ok? Porque ele já está pronto. Ó, ele já vai pegar direitinho. Então vem aqui no card 3, vem aqui avançado, classe CSS, colo. Então onde tiver detalhe caixa 1 como classe CSS, já vai puxar o efeito automaticamente. Então isso daqui já economiza a linha de código. Vem aqui, cola esse efeito aqui, separei. E ele não vai funcionar porque não tem a classe. Vem aqui, cola a classe, já vai funcionar. Entendeu como funciona? Agora para o de baixo, é praticamente o mesmo código, só que eu inverti a ordem das cores, tá? Então eu vou explicar aqui como é que funciona esse trecho de código para que vocês possam entender. RGBA é o estilo, é o formato de cor, né, que eu vou puxar no RGB. A é o alpha, que a gente vai controlar a opacidade, ok? Então, red, green e blue. O A é esse 066. E aqui que eu vou controlar a minha opacidade. Então vai de 0 a 1. Então aqui a gente vai ter que usar números decimais para que a gente consiga controlar de uma maneira mais precisa a intensidade do brilho que ele vai ter. Então se eu colocar 1, ele vai ficar muito forte. Ele não funcionou porque eu não coloquei a classe CSS. Então deixa eu colocar aqui. Detalhe. Caixa 2. Ele vai funcionar. Ok. Voltando aqui para a parte do Custom CSS, perceba que quando eu coloco 1, ele fica muito forte. Deixa eu colocar aqui 0.1 para que vocês consigam entender melhor. 0.1, ele fica assim, bem fraquinho. 0.5 já dá para ver melhor. 0.6, melhor ainda. Então é por isso que eu disse, a gente vai controlar
em escalas decimais para que a gente tenha uma precisão muito maior na questão de brilho. Então, se aqui começa em 0,66 e aqui termina em 0, é porque ele vai começar de cima para baixo. Por isso que o de cima é o oposto, tá? Ele começa aqui de cima. Se ele começa aqui de cima e não tem nada, é porque aqui ele está 0. E aqui ele tem um valor de 0,66, ok? Para vocês entenderem melhor. Aqui no Transition Opacity, eu coloquei aqui o tempo de 0,45 segundos. Eu posso aumentar para quanto eu quiser. Se eu quiser deixar 5 segundos, ele vai fazer essa transição em 5 segundos. Mas demora muito. Então eu preferi deixar em 0,45 porque foi o que mais me agradou. O Cubic Bezier, no caso, vai ser o formato de curva que a gente vai fazer. Eu recomendo deixar assim mesmo, para não quebrar muita cabeça. Mas a gente tem outras formas de criar esse estilo de curva para nossa transição. Feito isso, a gente só vem aqui na classe CSS de cada card, igual a gente fez lá em cima, e cola, que ele já vai puxar o efeito na hora, ok? Aí ó, pronto, todos têm um efeito de hover. Você pode perceber que quando eu passo o cursor do mouse em cima do card, ele já está fazendo esse efeito de zoom. Aqui foi porque deu conflito, porque eu estou utilizando a mesma classe CSS do que eu utilizei no projeto real, tá? Então eu tirei um trecho do código para exemplificar novamente aqui para vocês. Então vindo aqui no nosso card 1, clicou aqui, deixa eu tirar o zoom aqui, a gente vai colar esse código CSS aqui, tá bom? Mas por quê? O que ele faz? Tá vendo aqui o detalhe caixa 1? Na verdade é a classe CSS dessa caixa aqui e dessas outras aqui consequentemente. Então vindo aqui no container filho 1, que é o container de cima, vou clicar aqui no card, tá? Venho aqui no custom CSS e eu venho aqui e colo esse código aqui. Mas por que? O que acontece? Como que ele funciona? Detalhe caixa 1 é a classe CSS de todos os cards que estão aqui no container filho 1, tá? Então é muito importante você entender isso. E o que é esse Elementary Icon Box Wrapper? Isso daqui é a classe CSS da nossa caixa de ícone, tá? Então aqui eu já facilitei, já dei aqui o macete para vocês. Mas quando vocês não souberem qual é a classe CSS de um determinado elemento, você pode ir lá num projeto real, inspecionar, e você vai passar o mouse por cima do ícone que você quer, no caso do elemento que você quer. E ele vai te dar a resposta, qual é a classe CSS. Transform Scale 1. Isso daqui significa que já é o tamanho padrão. Quando vem aqui no hover e coloco Scale 1.02, vai ser o tanto que ele vai crescer. E aqui no Transform vai ser o tempo que eu quero que essa animação demore. E aqui vai ser o estilo de animação, Ease Out. Eu prefiro assim, deixo ele mais suavezinho, pelo menos para esse caso, ok? Aqui, detalhe caixa 1, hover, vai ser quando eu passar por cima dessa caixa. Isso que significa hover, tá? Uma determinada ação que acontece quando eu passo o cursor do mouse por cima de um determinado elemento que eu escolhi. Então esse código diz o seguinte: Ei elemento, quando o usuário passar o cursor do mouse por cima do card e não só do elemento, eu quero que ele puxe esse CSS desse elemento aqui no card completo e ele faça esse efeito de expandir, tá? Eu poderia puxar o efeito de expandir só no elemento? Poderia, não ficaria legal, pelo menos na minha opinião. Então eu preferi deixar ele no card completo para que quando passasse o cursor por cima do card, já fizesse esse efeito. Aqui embaixo a gente vai colocar o mesmo código, só que a gente tem que se atentar à nossa classe CSS. Aqui de baixo sempre vai ser detalhe caixa 2, tá? Então se eu colocasse caixa 1 aqui, ele não ia funcionar porque aqui é tudo detalhe caixa 2. Então você tem que alterar a classe CSS de forma adequada para que ele possa funcionar sem nenhum erro. Então venho aqui no card 1 da coluna 2, né, do container 2 aqui. Venho aqui em classes, custom CSS, e eu só faço colar aquele código. Automaticamente ele já vai funcionar porque aqui ó, detalhe caixa 2, foi aquilo que eu avisei para vocês. Detalhe caixa 2, aqui detalhe caixa 2, tá bom? É isso que vocês têm que se atentar. Agora a gente só vai fazer essa questão aqui ó, mais estética, ó, das linhas em gradiente, tá? Então vindo aqui no card 1, vou colar esse código aqui, tá vendo? Esse código aqui, para que ele crie essa linha. Deixa eu ocultar aqui. Ele já criou a linha aqui, tá? Aqui, tu vai fazer o seguinte, lembrando daquela lógica que eu falei.
Border bottom vai ser onde eu não quero que apareça, left também não, e top também não. Ou seja, se tem bottom, left, top, ele só vai aparecer onde? Na direita. Por isso que ele aplica aqui. Então se eu quisesse aplicar esse código aqui na esquerda, eu tiraria o left e colocaria o right, tá? Porque ele está me dizendo, opa, eu não quero que esse código apareça aqui na esquerda, somente, ou na direita, somente na esquerda. E mais um detalhe, você tem que ficar atento na ordem das cores do RGBA, tá bom? Então se eu quero que aqui no topo ele suma, primeiro ele tem que ficar aqui com a opacidade em 0, tá? Lembrando, vai de 0 a 1. E se eu quero que ele fique aqui com um efeito mais fortinho, eu vou deixar aqui em 0.5. Mas por que 0.5? Porque esse efeito ainda vem mais para cá para baixo, tá? Então quando eu vier colocar o efeito de borda aqui embaixo, ele vai estar apontado para a direita, tá? E aqui, nessa ordem, eu vou começar com RGBA 16, 87, 21, 05. Aqui em cima vai ficar 05. E aqui no final, ele vai terminar em 1. Porque eu quero que ele fique no seu nível mais forte em questão de brilho. Então eu venho aqui no Custom CSS do card 1 do Container Filho 2. Colo esse código aqui, ok? Daí você já vai ver que ele está funcionando perfeitamente. Ó, aqui embaixo ele está brilhando mais. Aqui em cima ele está quase nem brilhando. Eu vou só tirar aqui, porque senão você não consegue ver por causa do efeito de hover. Mas deu para entender. Então, para repetir o mesmo efeito daqui da primeira coluna, a gente vem aqui nesse terceiro card. Como ele está apontado para a direita, a gente vem aqui no terceiro card. Aqui, ok? Da coluna 1, aqui em avançado, Custom CSS, a gente só faz aplicar o efeito que ele já vai puxar aqui. No caso, eu errei a ordem, tá? Então, é importante você ficar atento a isso, porque se tu errar a ordem, vai errar o efeito final. Tu vem aqui embaixo, cola esse código, vem aqui em cima e cola esse código daqui de cima. Que no caso vem aqui, card 1, ok? Vem aqui no efeito do card 1, custom CSS, puxa isso daqui, copio, vem aqui no terceiro da primeira coluna, linha na verdade, colo. Aqui ó. Pronto. Já está funcionando perfeitamente. Agora só falta a gente criar a linha aqui do meio. Então, vindo aqui no card 2 da primeira linha, a gente vai colar esse código aqui, ó. Esse daqui. Perceba que aqui no meio ele começa mais forte. Vindo mais para cá para o meio ele vai ficar mais fraco. Agora, aqui no card 2 da linha 2, a gente vem aqui e cola esse código aqui. Tá? Feito isso, já tem aqui todas as linhas em ordem, todos os cards funcionando com o efeito de hover de luz e o efeito de expandir no hover. Então, tá, por assim dizer, finalizado. Só falta esse detalhezinho aqui, esse retângulozinho aqui, para que fique igualzinho ao meu. Para fazer esse efeito final, é bem simplesinho. A gente só vai precisar colar esse código aqui, tá? Presta atenção aqui na classe S dele, que no caso seria detalhe caixa. Então a gente vem aqui, copia a classe CSS, vem aqui em layout e a gente só faz colar aqui. Agora eu tenho duas classes CSS nesse campo aqui. Não preciso colocar vírgula, não preciso colocar espaço, nem nada. Quer dizer, espaço sim, precisa sim, tá? Porque eu vou diferenciar aqui. Então, deixa eu dar um zoom aqui pra ver se melhora. Aí foi. Detalhe caixa 1, eu não preciso colocar ponto e vírgula nem nada, só preciso só espaçar assim, ó. Assim vai dar erro, assim vai ficar normal, beleza? Então aqui detalhe caixa 1 é uma classe CSS e detalhe caixa é outra. O detalhe caixa, ele vai estar alinhado sempre à tua esquerda, então como eu não quero que ele pegue aqui nesse primeiro card, eu vou colocar aqui no segundo, eu quero que ele pegue no terceiro, então vem aqui, custom CSS, tem um espaçamento aqui, puxa aqui o negócio, o nosso código, vem aqui e colo a nossa classe CSS, eu copiei errado, aqui. Ele também já puxou aqui, dá pra ver aqui mais ou menos, ó, deixa eu puxar aqui outro, puxar aqui, ó. Veja que ele já pegou aqui também, tá? A gente vem aqui no final, colo a nossa classe CSS, em seguida eu colo o código aqui, beleza? Fez certinho. Aí, se eu não quiser ficar copiando e colando código em cada caixa, eu posso só puxar a classe CSS igual eu fiz aqui no efeito de hover. Ó,
Vem aqui na classe CSS do card 2, linha 2, só faço colar. Colei errado, no caso seria esse código aqui, e ele já puxou aqui, ó, entendeu? Então só vem aqui, só basta eu criar em um trecho, depois puxar em todo o resto a nossa classe CSS, que ele vai pegar direitinho. Vem aqui, mais o avançado aqui, pá, pum, acabou. Feito isso, você tem essa bela seção de benefícios, ou seja lá, qualquer outra coisa que for, mostrando seus cards. E simples assim, a gente termina esse efeito aqui de cards, né, mais interativos e mais bonitinhos. Daí ele só não ficou tão bonito por causa desse fundo aqui, mas como é só uma aula, já dá pro gasto. Então, se você quiser uma linha verde, deixa num fundo que seja mais escuro, porém com uma tonalidade mais verde. Se quiser roxo, faz nesse sentido aí, entendeu? Você vai adaptando e vendo como que ficaria melhor, tá bom? Então é isso, pessoal, muito obrigado pela paciência. Sei que não foi a melhor aula que eu já criei, afinal minha primeira aula, mas é isso. Deixa o like aí, me segue pra ver mais conteúdos daqui pra frente, e é isso. Fui!